Olá e seja muito bem-vindo ao Milagres da Bíblia, um canal dedicado a explorar as histórias, personagens e ensinamentos do texto bíblico com respeito e profundidade. Hoje vamos mergulhar numa das narrativas mais impactantes do Novo Testamento, a incrível jornada de Paulo de Tarso. Vamos desvendar como um homem que era conhecido por perseguir os primeiros cristãos se transformou numa das figuras mais influentes e fundamentais para a expansão da fé cristã pelo mundo antigo. Preparado para conhecer a história deste judeu romano, cujas ações ajudaram a moldar o cristianismo e a espalhá-lo por todo o império? Então, fique comigo. No século I, nas movimentadas ruas do Império Romano, um homem chamado Saulo de Tarso era uma figura temida pelos seguidores de Jesus. Ele era um perseguidor ferrenho, dedicado a erradicar o que considerava uma nova e perigosa seita. Contudo, algo extraordinário aconteceu. Uma experiência transformadora a caminho da cidade de Damasco mudou radicalmente o curso da sua vida e, por consequência, da história mundial. Ele se tornaria Paulo, o apóstolo, e sua missão redefiniria para sempre o cristianismo. Para entendermos essa transformação, precisamos voltar às suas origens. Paulo, que nasceu com o nome de Saulo, veio de Tarso, uma importante cidade na atual Turquia. Ele tinha uma identidade complexa e privilegiada. Era judeu da tribo de Benjamim, um fariseu rigoroso e, algo raro na época, cidadão romano. Essa cidadania lhe conferia direitos e proteções especiais em todo o império. Sua formação foi de elite. Ele estudou em Jerusalém sob a tutela de Gamaliel, um dos mais respeitados mestres da lei judaica de seu tempo. Saulo era, portanto, um homem de grande conhecimento, zeloso por suas tradições e convicto de que o movimento de Jesus era uma ameaça direta à sua fé. Foi com essa convicção que Saulo partiu para Damasco, com autorização para prender homens e mulheres que seguiam o caminho, como o cristianismo era chamado inicialmente. Mas, segundo o relato do livro de Atos dos Apóstolos, a jornada foi interrompida de forma dramática. Repentinamente, uma luz vinda do céu, mais brilhante que o sol do meio-dia, o cercou. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que o questionava: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Essa experiência o deixou cego por 3 dias. Foi um período de profunda reflexão e vulnerabilidade. Após ser guiado até Damasco, ele foi visitado por um discípulo chamado Ananias. Recuperou a visão, foi batizado e, a partir daquele momento, sua vida ganhou um novo propósito. Ele adotou o nome Paulo e passou a defender com a mesma intensidade a fé que antes combatia ferozmente. Essa virada foi apenas o começo. Paulo não se limitou a Jerusalém. Ele se tornou um missionário incansável, um viajante que percorreu milhares de quilômetros pelo Império Romano. Suas viagens missionárias o levaram a regiões como a Ásia Menor, Grécia e, por fim, a própria capital, Roma. Em cidades cosmopolitas e centros comerciais, como Corinto, Éfeso e Filipos, ele não apenas pregava, mas fundava comunidades cristãs vibrantes. Um aspecto crucial de seu trabalho foi a inclusão de não-judeus, os gentios. Essa abertura foi fundamental para que o cristianismo deixasse de ser um movimento dentro do judaísmo e se tornasse uma religião universal, acessível a todas as culturas. Você pode se perguntar como ele se sustentava durante essas longas e perigosas viagens. Paulo não dependia de suas comunidades para viver. Ele tinha uma profissão. Era artesão de tendas. Esse trabalho manual não apenas garantia seu sustento, mas também o conectava com as pessoas comuns, quebrando barreiras sociais. Além de seu trabalho como missionário e artesão, Paulo foi um escritor prolífico. Suas cartas, conhecidas hoje como as Epístolas Paulinas, eram enviadas para as comunidades que ele fundou ou visitou.
Essas cartas não eram apenas mensagens pessoais. Elas ofereciam orientações teológicas profundas, conselhos éticos para o dia a dia e instruções práticas para a organização comunitária. 13 dessas cartas foram incluídas no Novo Testamento, e seu conteúdo, como as famosas passagens em Romanos ou 1 Coríntios, continua a ser uma fonte de inspiração, estudo e debate para milhões de pessoas em todo o mundo. A história de Paulo de Tarso é uma poderosa ilustração de como uma mudança de perspectiva pode gerar um impacto histórico gigantesco. Seja interpretada como uma conversão espiritual milagrosa ou como uma profunda transformação pessoal, sua jornada demonstra o poder das ideias e da dedicação incansável a uma causa que se acredita ser maior que si mesmo. A trajetória de perseguidor a pilar do cristianismo nos convida a refletir sobre nossas próprias convicções e sobre a possibilidade de mudança em nossas vidas. Se você gostou de conhecer essa história fascinante e quer continuar explorando as narrativas da Bíblia, não se esqueça de deixar seu like e de compartilhar este vídeo com alguém que também se interessa por história, espiritualidade ou grandes transformações. E claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Milagres da Bíblia. Nos próximos episódios, vamos aprofundar ainda mais a vida de Paulo, explorando suas viagens com mais detalhes, analisando o conteúdo de suas cartas e os desafios que ele enfrentou. Também vamos apresentar outros apóstolos importantes que foram cruciais para a fundação da igreja primitiva. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima.